Bom, pessoal, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento você vai estar vendo esse vídeo. Em realidade, eu editei porque eu fiz uma live aqui no Instagram para a gente falar sobre esse Exu, né? Muita gente pede informação sobre Exu e eu sempre preciso contextualizar. A gente vê muitas histórias. Por exemplo, eu sou filho do Tata Caveira. E a gente sempre vê aquela história de que o Tata Caveira era um antigo próculo lá no Egito, que acabou sendo a tribo invadida e que o irmão traiu ele com a mulher que ele queria ter e que houve uma queima de pessoas. A gente vê muitas histórias. Isso não é diferente quando se trata de alguns Exus, como o próprio Lorde da Morte, ou generalizando, como alguns chamam de Exu da Morte, né? Incrivelmente as pessoas trazem, né, essa questão do medo com relação até mesmo às nomenclaturas, 7 cruzes, né? 7 catacumbas, Exu quebra-ossos. E Exu Lorde da Morte também traz esse estigma, principalmente do que a gente conhece às vezes como a questão do medo. As pessoas têm muito medo pelas nomenclaturas. Só que a gente precisa entender que todo nome de Exu, ele nada mais é do que uma roupagem. Existe o porquê dessa roupagem, existe um fundamento por detrás. Nenhum Exu carrega o nome 7 catacumbas e é de forma aleatória. Chegou lá no espírito espiritual e disse, seu nome é 7 catacumbas. Não é dessa forma. Mas infelizmente, o que acontece? Muitas vezes se destaca uma determinada história de um espírito e essa história acaba sendo a única e exclusiva verdade sobre aquele Exu. E isso não é verdade. Isso não é real. Se a gente fosse começar falando sobre o Exu da Morte, o Exu Lorde da Morte, a gente já iria começando, né, falando que no ano de 1630, o último conde de Abrantes, Dom Miguel de Almeida, esteve em segredo na França, onde se reuniu com 20 pessoas, e que Pierre tinha passado sua infância no mosteiro, aonde estudou e aprendeu a ler, e com muito, né, e como no mosteiro passavam muitos frades, aprendeu diversos idiomas, né, o que facilitaria sua busca. Então, essa é a história que a gente vai sempre encontrar acerca de Lorde da Morte. Eu não estou aqui desclassificando essa história, de forma alguma. Para mim, tanto faz. Se é francês, se é inglês, se é americano, pouco importa. O que eu sempre penso é o trabalho que esse espírito ele faz em dias atuais. E essa história pode ser a história de um Lorde da Morte. Não vejo problema algum. Mas a nossa Umbanda, ela não só é cristita em dias atuais, até na sua essência já era, mas se tornou tão cristita, que ela quer impor as suas verdades como sendo as únicas e exclusivas. Quando nós temos um Exu como Lorde da Morte, a gente não pode pensar no momento, né, de que as pessoas desencarnam. Aliás, isso até pode ser pensado, porque esse Exu, em essência, Lorde da Morte, é um Exu que é muito recorrido em situações extremamente difíceis e que muitas vezes nem sequer acreditamos que pode haver uma reversão de um quadro de saúde de uma pessoa. Veja, saúde. Assim como muitos quimbandeiros falam, inclusive é uma coisa que eu sempre passo para os meus filhos, filhas, a gente precisa entender que a quimbanda é uma faca de 2 gumes. Então, se faz o bem, também faz o mal. Entrando dentro dessa dualidade de cosmogonia, como vocês talvez entendam, né? Eu não entendo dessa forma tão binária, né? 0, 1, 1, 0, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que tudo tem um porquê e muitas vezes a gente tem que recorrer à espiritualidade e muitas vezes, infelizmente, é prejudicando as pessoas. Porque eu aprendi na minha caminhada 2 formas de você ganhar respeito. Uma é com o diálogo, com a conversa, com a paz. E a outra, para você ter paz, você precisa estar em guerra. Então, você às vezes precisa mostrar quem você é para que as pessoas passem a te respeitar. Quando falta o respeito, é preciso ter uma imponência agressiva com essas pessoas. Então, todos os espíritos não configuram com essa história absurda que nós vemos na internet. Se a gente for analisar o próprio Exu Lorde da Morte,
ele traz a essência das finalizações. Porque a morte é um estado onde nós passamos da vida para o mundo espiritual. Nós não acreditamos que uma pessoa morre e simplesmente tudo ali está acabado. A morte, inclusive no tarô, se a gente for pegar bem, né, de forma lúdica, é o arcano 13. E o arcano 13 ele nos fala sempre de finalizações de ciclos. Então, essa morte que muitas vezes é tida como literal, nada mais é do que o encerramento de ciclos. Então, Exu Lorde da Morte, ou Exu da Morte, é um Exu que faz com que haja essas finalizações de ciclo. Seja muitas vezes numa doença, seja muitas vezes até em atitudes, né? E é uma coisa muito peculiar. Os filhos de Lorde da Morte precisam aprender que procrastinar só vai lhe trazer o sofrimento. Eu sempre digo isso, né? Os filhos de Tata Caveira são muito mentais. Eles pensam demais para poder, às vezes, tomar uma ação, porque essa essência é a essência da estratégia da guerra. E o de Lorde da Morte é da finalização de ciclos. Então, quando um filho de Lorde da Morte, Exu da Morte, começa a ter esse entendimento de sua essência, ele começa a não deixar para trás esses ciclos que deveriam ser finalizados. Muitas vezes, filhos que carregam essa energia têm por estigma sempre deixar no canto aquilo e depois eu resolvo. E depois eu resolvo. E muitas vezes isso vai prejudicar o andamento de outras coisas de sua vida, seja na área amorosa, seja na área financeira, seja na área profissional, porque isso é real. A procrastinação vai trazer o sofrimento para quem carrega essa energia desse Exu. Exu Lorde da Morte é um Exu que tem essa ligação com o cemitério, tem essa ligação com almas. Na grande maioria das vezes, é um Exu super tranquilo, apesar de seu nome ser bem denso e as pessoas terem um certo pavor, mas é um Exu de muito diálogo, muito educado. São espíritos que geralmente ou conversam muito pouco e têm sua forma de falar muito educada, ou são aqueles espíritos que geralmente desembestam a conversar bastante e trazem bastante informação. Lorde da Morte é um Exu que, acima de tudo, tem essa característica do povo caveira, porque faz parte dessa linhagem. Então, quando nós falamos de Lorde da Morte, a gente poderia dizer que seria o estágio preparatório para o povo caveira. Veja, muitas vezes Lorde da Morte é tido como um dos últimos Exus quando se fala dessa linha dos caveiras, porque quando nós falamos de caveira, a gente fala de uma família. Isso é uma coisa que poucas pessoas entendem. Quando nós falamos de cobra, a gente não está falando de somente uma energia de Exu cobra, a gente está falando de uma família onde vão ter várias energias. Daí a explicação da gente ter essa variedade de nomes. Exu Sete Cobras, Exu Cobra Negra, Exu Cobra Rei, Exu Cobra Verde, Exu Cobra. Por quê? Porque faz parte de uma família. E Lorde da Morte faz parte dessa família dos caveiras. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de conversar com alguns médiuns, né, que incorporam esse Exu, e sempre o que é dito ele é como se fosse a preparação, é como se Lorde da Morte fosse o último fôlego. Até porque esse nome traz a essência morte. Então é o último fôlego. Por isso que os filhos de Lorde da Morte, eles não podem procrastinar. É uma coisa que, às vezes, os filhos eles têm essa dificuldade, né? Sempre colocam alguma barreira, trazendo alguma dificuldade para suas vidas, né? Lorde da Morte é um Exu extremamente ativo, né? A gente vai ter dentro da Quimbanda alguns Exus que têm essas polaridades ativa, mas que também têm, de certa forma, passiva, né? A gente poderia dar um exemplo, e eu vou falar um outro vídeo sobre, por exemplo, o próprio Exu de duas cabeças, né? Que poucas pessoas entendem o porquê de duas cabeças, e ainda há até mesmo o que a gente pode chamar de mistificação, né? Isso acontece também com o Lorde da Morte, porque quando nós vemos a grande maioria das pessoas dentro da Umbanda, fica ligado aí, Umbanda, as pessoas acabam mistificando, trazendo o Lorde da Morte como um ceifeiro, né? E isso é totalmente irreal, gente, tá? Lorde da Morte, o próprio nome já diz Lorde.
Então ele vem com um traje, a roupagem, digamos, espiritual, se a gente fosse levar em conta, seria talvez até de um agente funerário, vamos botar assim, tá? Vamos botar dessa forma para a gente poder entender, você ficar mais lúdico, né? Isso não significa que todos os espíritos carregam essa roupagem, mas o que eu falo é pela própria essência do nome, a gente teria isso como definição. Lorde da Morte não é um Exu que se agrada muito em ser cultuado dentro da Umbanda, porque existem alguns rituais e alguns fundamentos particulares do Lorde da Morte, assim como tem dos 7 catacumbas, assim como tem de Exu Morcego. Poucas pessoas sabem, mas Exu Morcego é um Exu de muito mistério. 7 catacumbas é um Exu de muito mistério, né? Então, assim como o 7 catacumbas, o Exu Morcego, o próprio Tatá Caveira, Lorde da Morte, ele tem muitos mistérios e que não se adequa ao trabalho que é executado dentro da Umbanda. Então, ou a gente vai ver pessoas mistificando, ou nós iremos ver, geralmente, esses espíritos por pouco tempo em terra e muitas vezes não satisfeitos. Isso é o que ocorre. Ah, mas lá na minha Umbanda tem um Lorde da Morte e ele fica muito tempo e ele conversa, ele se agrada e tal, tal. Bom, eu preciso lembrar que a forma da Quimbanda selecionar esses espíritos é diferente da Umbanda. A Umbanda, ela traz espíritos para a questão de resgate. A Quimbanda desperta ou deixa mais ativo aquele ancestral que já é desperto. Então, quando a gente fala de Lorde da Morte, a gente está falando de encerrar processos. É um Exu muito evocado para finalizações, por exemplo, de um estágio de saúde de uma pessoa. Ou até mesmo daquela pessoa que muitas vezes se encontra aí num estado bem degradante, né, dentro de um hospital, e a gente sabe que tem como trazer essa pessoa. Lorde da Morte é convocado para não só trazer essa vitalidade, mas para afastar qualquer possibilidade, até mesmo de erro que possa acontecer e prejudicar a saúde. Lorde da Morte é um Exu também de caminho, porque veja, assim como ele finaliza processos, ele também pode trazer novos processos. Então, as pessoas têm essa mente, né, fechada de que porque um caveira não vai trazer progresso para o seu filho, porque um 7 catacumbas não vai trazer um progresso. Isso é a maior idiotice, né? Lorde da Morte, ele pode adiantar processos para que você adentre a novos caminhos e assim tenha uma prosperidade plena. Claro, na grande maioria das vezes é também um Exu convocado para demandas. Por quê? Por não só estar ligado ao povo caveira, mas ser um dominador de espíritos de finalizações. Espíritos que fazem também essa questão de desgaste energético. Enquanto a gente tem alguns Exus que fazem o descarrego de energia, outros que fazem o sugar dessa energia muitas vezes vital, o Lorde da Morte ele fica nesse meio, entre o desgaste no sentido de retirar toda a energia densa, mas ao mesmo tempo de também tirar a vitalidade, né? E feitiços com o Lorde da Morte tendem muitas vezes a demorar. Por quê? Porque ele tem um processo onde os espíritos que ele está ali trabalhando vão trabalhar de forma, eu não digo agressiva, mas de uma forma contínua. E geralmente é um Exu muito difícil de ser parado, né? O Lorde da Morte, quando toma uma questão para si, né, quando é convocado para uma situação, dificilmente ele para o seu processo. Aliás, para parar o Lorde da Morte é algo muito complexo e requer, acima de tudo, fundamento para entender qual Exu conversaria melhor com ele nesse aspecto, ou nesse espectro de família de caveira, para que ele pudesse ter um pouco mais de complacência e até mesmo parar esse processo. É um Exu que, sim, trabalha também com alguns eguns, trabalham com alguns espíritos que muitas vezes causam perturbações. Veja, tirar a vitalidade, você vai ter um leque aberto com o Lorde da Morte. Não é somente o sugar a vida de uma pessoa, como alguns podem achar, parecendo que é um vampiro, né? Porque fazem isso e pensam isso com relação ao Exu Morcego e está totalmente errado. Muitas vezes, ele descarrega até mesmo a energia positiva daquela pessoa para que ela não tenha o caminhar, né? Para que ela tenha uma estafa, e essa estafa muitas vezes sim afeta também o mental. É um espírito também muito convocado, não só para desbloquear proteções, mas principalmente para bloquear energias densas, né? A gente pode considerar que o Lorde da Morte ele seria um grande portal entre a vida e a morte, né? Então ele sabe manipular, sabe entender essas energias de forma muito simples, de forma muito tranquila. Os seus filhos tendem
tendem, isso não se aplica a todos, mas os seus filhos tendem a entrar em processos de hibernação, ou seja, processos onde eles não querem falar e não querem saber de seu ninguém, querem saber de si mesmos, querem saber de fazer a sua própria autoanálise. São extremamente mentais nesse aspecto, quando acontecem isso, né? São filhos que quando nós temos dentro da casa, a gente não pode perder o contato, porque eles tendem muitas vezes a entrar em um processo de reclusão e até mesmo se achar não capazes das coisas. São pessoas extremamente capazes, são pessoas extremamente inteligentes, entendem muitas vezes a mente alheia. Então, Exu Lorde da Morte é um Exu de finalizações. Não significa que seja a própria morte. A morte é um estágio ou um estado que nós passamos de vida para a morte. Show? Se vocês tiverem dúvidas aí, eu estou fazendo uma live. Essa live depois eu vou subir aqui para o Instagram ou até mesmo para o canal, para que a gente possa deixar isso para vocês, né? Então eu vou editar essa live, então vocês podem fazer alguns tipos de pergunta caso vocês queiram. Oferendas com relação a Exu Lorde da Morte. Essa é a grande complicação quando se trata da Umbanda. Porque quando se trata de um espírito que lida com energias muito densas, e Lorde da Morte lida com esse tipo de energia, ele precisa do máximo de absorção energética. E muitas vezes aquele padê com aquele bife, ou aquele padê de farofa de cachaça, farofa de nidê, não é algo sustentável. Vai acabar limitando esse Exu, tá? Então, se alguém da Umbanda assistir e disser, nossa, eu tenho um Lorde da Morte. Então, assim, repensa. Veja como foi a energia desse Exu lá no início de sua caminhada. Veja como está hoje. Ela está equilibrada? Ela está 100%? Como ela está? Pensa nisso. Eu acho que é bastante importante. Às vezes as energias elas mudam e elas não mudam porque está tudo dentro de um equilíbrio, mas mudam porque precisam desse equilíbrio. E geralmente, tá? Eu não vou aqui falar por todos, mas geralmente são Exus, né? Os Lordes, né? O Lorde da Morte é um Exu que se adequa muito à Quimbanda. Não só por ter rituais ligados a sacrifícios, como ele tem alguns segredos com relação às suas próprias oferendas, né? Então a gente poderia falar aqui uma coisa muito simples, né? Lorde da Morte não é um Exu onde você pode estar colocando oferendas e deixando passar por aquele todo processo de putrefação, né? Ou de podridão. Ele não é esse Exu, né? Com relação às suas oferendas, os seus sacrifícios, é uma outra situação. Mas os padês, as manutenções no dia a dia, tem que ser dado esse carinho aí a esse Exu, tá? Por quê? Porque da mesma forma que você deixa entrar em estágios, e aí não cabe eu falar sobre isso, porque nós dividimos a energia do sangue em 5 estágios. Então, quem é iniciado sabe o que nós estamos falando. Quem é iniciado, né, que está dentro de templos aí onde tem a nossa tradição, entende a nossa língua, né? Mas existem estágios, até mesmo no sacrifício, no sangue, existem estágios. Desde o momento daquela ave tá ali, ou daquele bicho tá ali, prontinho, até mesmo dias depois, existe uma energia sendo geradora. Então, esse momento, Lorde da Morte é tranquilo, mas as suas manutenções têm que ser feitas com muito cuidado para que ele não se densifique demais. E ele se densificando demais, sim, vai ter uma carga energética muito grande nos seus médiums. Isso é muito real, nos seus cavalos, né? Isso é muito natural. É um Exu que quanto mais quente se trabalhar, melhor. Por quê? Porque ele traz essa questão da particularidade de ser da família dos caveiras. Então, bebidas geralmente são bebidas bem quentes para esse Exu, né? Tendem a não ficar tanto tempo incorporados. Então, são Exus que, se você vê um Lorde da Morte 4, 5 horas incorporado, tem que ver isso aí, tem que ser analisado. É um culto de Quimbanda? Ele é o dono da casa? Como é que é essa situação? Tudo tem um porquê. Porque não são Exus, é igual Exu, Rei ou Molu, não são Exus que ficam muito tempo em terra, né? Atendimentos até gostam de fazer, mas se irritam muito fáceis. Exu, Rei ou Molu, Tata Caveira, né? Próprio Lorde da Morte, são Exus que se irritam muito fácil. E quando se irritam, tendem a trazer essa questão energética para o ambiente. Então, há sim um certo cuidado e zelo com relação a esse Exu, né? O próprio termo Lorde, acho que já definiria o cuidado que a gente deve ter
em lidar com esse Exu no nosso cotidiano, né? Algumas vezes que eu realizei rituais, há alguns anos, a esse Exu, e sempre foi para recorrer à questão de saúde de pessoas, né? E eu poderia dar um depoimento muito curto aqui de uma pessoa que estava realmente numa UTI, sofreu um acidente de carro, era um amigo, né? Tinha um familiar meu, e aí pediu para que eu pudesse fazer o que fosse possível. E aí eu consultei o oráculo, e justamente o meu oráculo disse que o caminho seria, de repente, tratar com o Lorde da Morte. Então eu fiz de forma tudo muito cirúrgica, muito bem, rápido, mas cirúrgico, para que não tivesse nenhum tipo de ricocheteio, né? Algumas pessoas perguntam o que é ricocheteio. É quando muitas vezes a coisa não dá, sabe, não trinca 100%, e alguma carga você acaba aí recebendo o contrário, recebendo de volta, ou até mesmo não vai essa carga energética que a gente muitas vezes deseja, almeja e até que o ritual precise. Então é um Exu que o próprio nome já diz, é um Lorde, deve ser tratado dessa forma, deve ser cuidado dessa forma. O grande problema hoje é que a gente vê pessoas minimizando. Nenhum Exu carrega o nome de Lorde, de Tatá à toa, né, de rei. Ninguém vai levar em conta que uma pombagira às vezes tem, sei lá, Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. Cara, é uma rainha, né? Se o termo, se a nomenclatura está dizendo que tem uma rainha, então a gente tem que ter um certo zelo e cuidado no manifestar e o cuidar desses Exus, né? Enfim, eu vou deixar um espaço para que vocês possam falar um pouco. Eu não venho para falar de história de Lorde da Morte, não venho para falar de feitiços de Lorde da Morte. Existem feitiços ligados a todos os reinos. Lorde da Morte trabalha em todos esses reinos. E aí quando eu falo reinos, vão vir aqueles analfabetos funcionais falar: quais os reinos? Os 7 reinos da Quimbanda? Não, analfabeto. A gente está falando que desde o reino animal, reino mineral e até mesmo reino vegetal. Lembre, tudo tem um despertar e um falecer. Tudo tem um mundo material e tudo tem um mundo espiritual. Por mais que você não acredite, às vezes um pedaço de plástico, ele tem, caiu na tela, quebrou. O mesmo pedaço de plástico, ele vai ter, né, essa energia, esse impulso, né, do Criador. Porque por mais que você diga, não, mas isso aqui foi um humano que criou. Sim, mas no criar, ele também botou essa energia para ser criada. Então, Lorde da Morte não é um Exu que só trabalha com a questão de sangue, sacrifícios, oferendas, não. Ele trabalha desde o que a gente conhece como reino animal, até mesmo reino mineral e até mesmo reino vegetal, né? Eu, inclusive, estou para fazer uma coisa aí sobre essa questão de reino vegetal para trazer para vocês, né? Mas não é por agora. Não vou prometer nada por agora. Mas até mesmo dentro desse reino vegetal, Lorde da Morte ele tem um papel fundamental. Então, tudo que transmuta de material para espiritual, de vida para morte, tem Lorde da Morte. Existe uma fagulha dessa energia, tá? Então a gente precisa ter isso de consciência. E aí alguns vão dizer, ok, mas se tem essa fagulha do Lorde da Morte em tudo, então eu posso tratar o meu Lorde da Morte com ervas. Não, não é bem assim. Veja, por mais que você pegue toda a floresta amazônica, você talvez não chegue num potencial de densidade como conseguimos com o sangue. Vamos lembrar, né, como eu falei lá no início, Lorde da Morte é dominador de espíritos, tá? Então, ele, por exemplo, é um Exu muito bom para quando você sofre um ataque de um quiumba, né? Isso já aconteceu, já me ameaçaram de mandar uns quiumbas. Vou mandar uns quiumbas para você! E eu falei, show, tá tranquilo, show, manda aí. E eu trabalhei com o Lorde da Morte, fazendo essa captação, se houvesse desses espíritos, né? Então, se houve, esses espíritos foram captados. Então, o Lorde da Morte é um dominador de espíritos, quiumbas, seres mais trevosos. Ele é o cara também que faz essa captação. E, geralmente, quando ele faz essa captação, os próprios espíritos que foram mandados vão de volta para levar a resposta. Porque Exu toma conta e presta conta. Então, Lorde da Morte é um cara maravilhoso, educadíssimo, merece todo o nosso respeito. Poucas pessoas conhecem de fato os seus fundamentos,
né? Existem rituais que os seus iniciados, os seus filhos devem fazer e estão ligados desde reino vegetal até reino animal, né? Reino inclusive mineral, né? Então é um Exu com muito mistério, né? E que eu vejo hoje que alguns irmãos aí perderam esses fundamentos. Pessoas que assentam o Exu por assentar, mas que perderam esses fundamentos, né? Exu Morcego é um Exu de mistério. Exu Sete Catacumbas é um Exu de mistério. Tata Caveira é um Exu de mistério. Lorde da Morte, Quebra-Ossos, né? Sete Caveiras. Então são Exus que trazem mistérios e que geralmente são revelados aos seus médiuns, aos seus cavalos, com o tempo, ou quando você tem um sacerdote que tem essa potencialidade de conhecer sobre o Lorde da Morte. Tá? Existem feitiços ridículos com o Lorde da Morte, feito com ervas, né? Principalmente no reino das ervas aí você vai ver das leguminosas. Sim. Tá, como assim? Cara, existem feitiços que são feitos com leguminosas, com cactos, né? E outras, né? Ligadas ao reino vegetal, que é porrada, tiro e bomba. Por quê? Porque é um Exu que lida com esse processo. Ele está no fio da navalha entre a vida e a morte, tá? Não significa que ele é do mal, não significa que ele é ruim, é um cara extremamente complacente, né? Mas seus trabalhos, quando ele começa, há um fator de irritação quando alguém quer parar, né? Então, para parar, a pessoa tem que conhecer bem essa família caveira para poder ter alguém para interceder, porque o negócio é doido, né? É doido, maluco. O Lorde da Morte, quando ele pira o cabeção, dificilmente para. E seja isso para o bem ou para o mal, né? Então, filhos de Lorde da Morte, não se arrependam das ajudas que vocês deram, porque isso é péssimo para vocês. Filhos de Lorde da Morte, não procrastinem, porque vocês precisam encerrar ciclos. Se vocês não encerram ciclos, a vida de vocês trava. Então a gente tem que ser muito louco, Tatá. A gente tem que ser aquela pessoa que, tipo, escreveu, não leu, o palco meu. Não, não é isso. Não é ser maluco. É saber que você precisa finalizar. Arcano 13. Olha para o tarô, o arcano 13. O que aquele arcano traz? Traz sempre a bandeira de quê? De que acabou. Já era. Né? Você vai ter os 4 cavaleiros aí do Apocalipse. O Cavaleiro da Morte é da morte. Você pode ter os outros, mas o da morte é o que finaliza tudo. Não tem história. Então, filhos de Lorde da Morte têm que ter esse cuidado. E quando vocês se adequam a isso, a chutar o balde, falar, não vou procrastinar, vou mudar, vou fazer, sabe? Não importa de como eu vou fazer essa bexiga, sabe? Vou fazer esse troço. Quando vocês fazem isso, vocês se adequam a essa energia e os processos de vocês passam a ser realmente malucos, tá? Os processos passam a ser rápidos. A cobra, a serpente come a cauda muito rápido, Ouroboros. Então, aprendam isso. Filhos de Lorde da Morte, foi iniciado, tem essa consciência de que não pode procrastinar, tem que, sabe, ir à frente, vai dar tudo certo. É teimoso? É resmungão? Reclama da vida? Vai dar merda. É fato isso, indiscutível, tá? Ajudei fulano, Tatá. Poxa, mas fulano me foi muito FDP, né? Para não dizer filha da puta. Ele foi com você? Foi. Entrega. Deixa. Porque a mesma energia que finalizou talvez um ciclo para que aquela pessoa recomeçasse, que você ajudou, vai ser essa mesma energia que vai fazer com que ele passe por vários processos muito mais rápido. A morte nos acompanha todos os dias. Eu iniciei uma live e vou finalizar essa live. Isso é um processo de morte. É porque a gente só consegue enxergar a morte física. Mas tudo é um processo de morte. As relações que a gente tem, né? As pessoas que nós conhecemos, as pessoas que muitas vezes se vão, as pessoas que nós brigamos até no trabalho. Tudo é um processo de morte. Agora eu estou falando isso, provavelmente você que vai estar assistindo esse vídeo depois vai falar, caramba, então eu estou morrendo todo dia. Sim, porque o seu dia de ontem não foi igual ao de hoje. Você já começa com uma roupa diferente. O seu dia vai ter algumas peculiaridades que no de ontem não teve. Isso é essa energia desse Exu. Tá? Então, exato, transmutação.
né? A mudança. Você sai de um estágio e entra em outro. Ele é aquele cara que fica no fio da navalha. Lorde da Morte. Certo? Deixa eu ver os comentários. Eu tô fazendo essa live, depois vai se tornar um vídeo, porque eu vou subir lá editadazinha, bonitinha, né? Gratidão a quem deu aí, quem fez doação, né? Quem fez aí os selos. Valeu, Ellen, brigadão. A Ellenzinha tá por aí. A bruxa Corvana. Morcego também não tem paciência, verdade. Chegar para as inimigas e dizer, vou colocar o nome na batata. O nome na batata. Bem por aí, cara. O telefone desligou. Cara, um insight monstro aqui. Exato, isso vai acontecer muito, tá? Eu vou tentar trazer mais vídeos falando sobre Exus, mas eu acredito que é isso, né? Quando a gente fala de Lorde da Morte, acredito que esse seja o papel principal. Não adianta eu dizer aqui que ele foi Pierre e que ele estava na França e de repente ele sentou e falou, acabou, eu sou Lorde da Morte, já era. Não vai adiantar eu dizer esse tipo de coisa para vocês. Porque isso talvez vai servir para A, B e talvez C, D, F, G, não. Então, filhos de Lorde da Morte, não procrastinem, né? Não procrastinem. E vocês não procrastinam porque vocês pensam muitas vezes, vocês não se fecham, vocês se fecham muito para se internalizar, né? Isso é muito natural dos filhos de Lorde da Morte. Os do Tatá não. Para no tempo, pensa o que vai fazer da vida. E aí, cara, se você para, lascou. Então eu tô dentro de um hype que eu não posso parar. Sabe? Se você tem uma pombagira que traga geralmente essa velocidade, uma mulambo, uma padilha, gruda nas mulheres. Sabe? Traz essa energia do Exu, mas gruda nas mulheres, porque se você ficar nessa questão de se internalizar demais, quero me compreender, acho que eu não sou uma pessoa que está apta à sociedade, cara, lascou, tá? Lorde da Morte é o cara que finaliza ciclos. Então, assim, finaliza o ciclo. Para de procrastinar. Não fica procrastinando. Todo atraso só vai fazer com que essa serpente, a Ouroboros, ela não consiga comer a cauda. E se ela não come a cauda, você não inicia um novo ciclo. Certo? É isso. Gil entrou por cá. Seja bem-vinda, meu amor. Né? Pra quem não sabe, Gil é minha mãe. Ela tá lá no Instagram, cara. Aprendeu agora, já era. E é isso, gente. Certo? Vamos que vamos, então. Gratidão a vocês. Né? A você que vai assistir esse vídeo depois, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vai assistir. Vou estar colocando no YouTube e também vou deixar aqui no Instagram meu, tá? E essa live depois eu vou baixar ela, editar e subir de novo bonitinho com a capa, tá bom? Quem sabe a gente se vê em breve numa outra live falando sobre o Exu. Mas vai ter outra live ainda, certo? Fiquem em paz, muito axé e macumba no povo. Vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal.